Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje eu vou conversar com a vereadora Larissa Gaspar, do PPL. Ela é presidente da Comissão dos Direitos Humanos e também ela integra a Comissão de Cultura, além de ser presidente da Frente Parlamentar em defesa das pessoas em situação de rua e em defesa da comunidade LGBT. Doutora Larissa, eu gostaria de iniciar essa conversa com a senhora a respeito das visitas, que a Comissão de Direitos Humanos está fazendo aos CAPs, aos Centros de Apoio Psicossocial ligados à Prefeitura. Tá. A gente recebeu, Paulo, o movimento de luta antimanicomial em uma das reuniões da comissão e eles solicitaram que a gente fizesse uma visita aos CAPs porque a rede estava bastante fragilizada. E a gente iniciou essas visitas, já visitamos cerca de 8 CAPs, a gente tem constatado realmente que existe uma carência de profissional, tem CAPs que tem um universo de usuários de 9.000 pessoas e um psiquiatra de 16 horas para atender todo esse contingente populacional. Exatamente. Muito pouco, né? Então a gente está fazendo essas visitas, verificando a situação dos profissionais, a questão da distribuição de medicamento, que falta muito também. Teve um CAPS que a gente visitou, do Bom Jardim, por exemplo, que eles têm uma demanda, vamos dizer, de 4.320 comprimidos e chega 300 comprimidos. Então, uma distância muito grande do que é 10%. A demanda e do que chega, E são medicações que são controladas, para prevenir crises, são pessoas que têm transtornos mentais severos, persistentes, qualquer momento pode ter um surto, uma tentativa de suicídio que precisam realmente ter uma regularidade no fornecimento, no uso dessa medicação. As condições também estruturais de funcionamento das salas, muitas delas não têm sequer ventilação, então não tem como você fazer um atendimento de qualidade num espaço fechado, com cheiro de mofo e totalmente quente. Então a gente está fazendo essas averiguações, estamos encaminhando todas as situações para a Secretaria de Saúde, pedindo providências, algumas coisas nós já tivemos resposta, inclusive, e essas nossas visitas, inclusive, motivaram o prefeito a ir com a Secretaria de Saúde aos CAPs para se comprometer também em agilizar essa situação. Nós tínhamos, inclusive, aprovado uma indicação para que a Prefeitura fizesse concurso para a contratação de profissionais para o CAPs. O prefeito já anunciou a realização do concurso, deve sair agora em julho, e a gente continua nesse monitoramento, nesse acompanhamento para tentar garantir um serviço de qualidade para a nossa população. Muito bom, é um sinal, uma prova de que essas visitas renderam, Tanto que sensibilizaram a secretária de saúde e o prefeito, que foi em loco constatar aquilo que a comissão viu. Isso mesmo, é muito importante a gente fazer esse papel de fiscalização, de monitoramento dos serviços públicos e levar essas demandas para o gestor para que ele possa fazer as adequações necessárias. Vereadora, um outro assunto que foi lamentável há poucas semanas atrás, em uma creche, um piso cedeu e ninguém sabia que ali onde cedeu era uma fossa, 3 crianças caíram e, infelizmente, desgraçadamente, uma faleceu, A senhora esteve lá no outro dia, o que aconteceu? A gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, fomos até o local prestar nossa solidariedade à família e acompanhar as investigações. No momento que nós chegamos na escola, estava sendo feita a perícia, pela PEFOS, a gente teve a oportunidade de acompanhar o laudo, acredito que esteja saindo ainda para dar as conclusões que são necessárias à investigação. A Secretaria de Educação também estava presente, o Distrito de Infraestrutura, fazendo as averiguações necessárias. E no dia seguinte, nós, a pedido da comunidade, participamos de uma audiência onde eles discutiram esses problemas estruturais das escolas municipais. Eu havia, inclusive, apresentado emenda no orçamento de 2018 para aumentar o valor de reforma e ampliação das creches municipais, mas ela não foi aprovada, tirava um pouco de recursos de publicidade para investir na reforma e ampliação das creches municipais. E a comunidade falava que já existiam registros de ofícios onde se pedia reforma daquela escola, que realmente não tinha condição de funcionamento,
E aconteceu essa desgraça, né? A morte da Hannah, caíram 4 crianças, 3 conseguiram ser resgatadas, mas ela não. E é uma perda lamentável e, diante disso, nós solicitamos à Prefeitura que fizesse a reaveriguação urgente de todos os equipamentos municipais para verificar essas condições, não só escolas, mas também CAPs, abrigos, porque muitos deles têm, por exemplo, piscinas cobertas que a gente não sabe se estão aterradas, então é preciso fazer essa verificação para evitar que uma outra tragédia como essa aconteça. Exatamente, foi um fato terrível, lamentável. Vereadora, e também a Comissão de Direitos Humanos, ela teve encontro com os catadores, né, de recicláveis. O que é que foi feito, o que é que foi levantado e que o poder público pode melhorar a situação dessas pessoas? Sim, nós recebemos também em uma das reuniões da comissão a rede de catadores do estado do Ceará. Eles traziam a demanda de regularização dos galpões de triagem. Aqui em Fortaleza existem 3 galpões, um na Maravilha, um no Janguruçu e um no Bom Sucesso, que são galpões municipais cedidos ao trabalho das associações de catadores, só que eles estão totalmente desestruturados, com instabilidade elétrica, com um problema na estrutura física, manutenção, e eles solicitam que a Prefeitura dê essas condições adequadas para eles trabalharem, né? Além de solicitarem também a inclusão socioeconômica deles no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Aí a gente encaminhou todas essas ações para a Prefeitura, fizemos visitas aos 3 galpões, realmente uma situação bem difícil. Tem um deles, o da Maravilha, por exemplo, que você encosta a mão no muro e você vê que o muro está muito mole. Então, a gente está solicitando que a Prefeitura faça essas adequações. Estivemos com o secretário de Conservação e Serviços Públicos para levar essas questões. Ele se comprometeu a receber a rede e ver o que é possível fazer para melhorar essas estruturas. Fomos até a concessionária também, a Ecofor, para, junto com eles, ver alguma estratégia de inclusão desses catadores no sistema de coleta seletiva da cidade, no gerenciamento compartilhado de algum ecoponto, de forma a melhorar a renda deles, que sobrevivem realmente, Paulo, de uma forma muito cruel, muitos deles com uma renda de até R$300 por mês, então é uma situação de bastante indignidade. Exatamente, e no caso a senhora falou, são 3 galpões do município, mas existem muitos galpões particulares, né? Sim, existem, mas no caso a responsabilidade da Prefeitura só desses manter 3, né? Seriam esses 3 públicos da Maravilha, Janguruçu e Bom Sucesso. Muito bem. Vereadora, na Comissão de Direitos Humanos, muitas vezes a gente faz matéria de pessoas que procuram a comissão para ver essa questão de elas são simplesmente corridas de um local, né? Elas constroem as suas casinhas humildes ali, chega um dono ou chega até o próprio poder público e bota todo mundo para correr de uma hora para outra. Isso aí acalmou ou continua? Continua, Paulo. Inclusive, existe uma outra rede também que se articula, a Comissão de Direitos Humanos, que é a Rede de Defesa das Pessoas em Situação de Rua. Muitas delas estão em situação de rua por terem sido despejadas anteriormente do seu local de moradia. Então, a gente tem buscado o poder público. Há muito tempo a gente solicita que a Prefeitura faça um procedimento operacional padrão que oriente essas remoções, onde as pessoas sejam previamente notificadas, onde haja uma decisão administrativa motivada ou decisão judicial, que seja dado tempo das famílias retirarem seus pertences, porque muitas vezes se destrói o pouco que aquelas pessoas conseguiram construir ao longo de suas vidas e isso não é justo. Então, a gente tem buscado minimizar esses danos, né, e construir também uma política de moradia que dê conta de assegurar um espaço digno para essas pessoas viverem, né? Como, por exemplo, a gente está pleiteando aí com o secretário de Direitos Humanos, com a Secretaria de Planejamento, a cessão de prédios públicos ociosos para que as pessoas em situação de rua possam viver lá. Exatamente, muito bom. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com a vereadora Larissa Gaspar do PPL. Aguarde. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza
e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. Estou conversando com a vereadora Larissa Gaspar, do PPL, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Vereadora, a senhora citou vários eventos em que a comissão esteve presente e teve também um caso no terminal de ônibus, um caso de racismo muito cruel até, que um professor, né, negro, ele foi confundido, não sei o que, na cabeça de 4 guardas municipais, ele foi agredido, foi humilhado. E a senhora também acompanhou esse caso. A gente recebeu essa informação, nós fomos procurados, né, para se manifestar sobre o assunto, repudiamos essa abordagem violenta, né, desproporcional. A gente acredita que quando se identifica um possível suspeito, deve ser feita uma abordagem respeitosa, firme, porém respeitosa, né, que não leve as pessoas a uma condição de humilhação, de constrangimento, de sofrimento psíquico, né, de vexame mesmo. Então, esse relato ele foi bem forte, a gente lançou uma nota repudiando essa ação e encaminhamos também um pedido à Guarda Municipal, à Secretaria de Segurança Cidadã, para que apure essa ocorrência, né, e que haja a responsabilização das pessoas envolvidas. A gente tem consciência de que essa abordagem ela não é uma conduta habitual do conjunto dos guardas municipais, foi realmente um excesso que aconteceu por parte de alguns, né, e realmente toda a corporação ela não pode ser penalizada pela postura individual de alguns, mas essas posturas elas precisam ser individualizadas e responsabilizadas para que elas não se repitam e para que a gente garanta o respeito aos cidadãos, né? As pessoas merecem respeito, elas têm que ser abordadas de maneira adequada. Exatamente. E no caso, a Guarda Municipal, ela se manifestou de que forma para a senhora? A gente não recebeu ainda oficialmente uma resposta da Guarda, estamos ainda aguardando. Vereadora, há pouco, acho que essa semana a senhora fez uma audiência pública que debateu sobre as dunas de Fortaleza, né, especialmente também em Sabiaguaba. A gente sabe que nesses últimos 50 anos, praticamente 90%, 80% das dunas foram destruídas. E como é que foi essa audiência? O que é que pode sair de positivo a partir dessa audiência? A gente tem recebido, Paulo, muitas denúncias também de violações ambientais, de crimes ambientais, né? Embora não seja a Comissão de Meio Ambiente, mas acho que partindo também desse amadurecimento da sociedade, de enxergar a natureza como um direito humano, né? Como fundamental a preservação da vida, não só humana, mas animal, vegetal, mineral, enfim. Então, a gente realizou essa audiência pública na tarde de ontem, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos movimentos ambientais, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e do município. E a constatação realmente é de uma verdadeira destruição dos nossos campos de dunas. Em 50 anos perdemos mais de 80% dos nossos campos de dunas e eles têm um papel fundamental na preservação do microclima, o papel hídrico relevante para a cidade, né? As dunas elas captam as águas das chuvas, filtram essas águas, abastecem os nossos corpos hídricos, os nossos lençóis freáticos, né? Então diminui a temperatura da cidade, evita alagamento, evita enchentes, né? Oxigena o ar, elimina as fumaças poluentes, então elas trazem inúmeros serviços que são incalculáveis, inestimáveis, né? Além de servir de abrigo para uma diversidade da nossa fauna, da nossa flora, né? Que influencia aí na pesquisa científica, no ecoturismo, então elas têm uma relevância muito grande, sem falar também das pessoas que vivem áreas de dunas, as comunidades tradicionais, como a gente tem, por exemplo, a Casa da Farinha, a Casa Camboa, as pessoas ali da Sabiaguaba. E a gente discutia que estratégias Fortaleza e o Estado podem oferecer para garantir a proteção dessas dunas. Nós tivemos uma perda jurídica, que foi a revogação da área das dunas do Cocó, quando houve a votação da LUAS na Câmara Municipal de Fortaleza,
mas o Ministério Público entrou com a ação civil pública e conseguiu suspender a revogação da área, então ela ainda está vigente, mas mesmo assim são inúmeras as denúncias de incêndios criminosos, de desmatamento. Essa semana mesmo nós recebemos uma denúncia de desmatamento ali no Mondubim, próximo à Avenida Benjamin Brasil. Nós vamos encaminhar a representação para o Ministério Público, já encaminhamos para a Comissão e vamos acionar também os órgãos municipais, a AGFIS e SEMA, porque a gente precisa também investir na fiscalização. Não adianta só ter os instrumentos jurídicos de proteção legal das nossas unidades de conservação, do nosso ecossistema, se não houver na prática uma fiscalização que previna ou que venha, pelo menos, inibir o dano depois de ocasionado. Exatamente. E tem a questão das dunas da Sabiaguaba, que é uma parte de Fortaleza que tem muita duna ainda e a legislação ela não é muito severa nessa questão, né? Lá as dunas, elas pelo Código Florestal, elas são áreas de preservação permanente, então elas gozam dessa proteção, sejam elas móveis ou sejam fixas, né, com ou sem cobertura vegetal. Em Fortaleza a gente tem as dunas milenares do Cocó, dunas da Sabiaguaba, dunas da Cidade 2000, dunas da Praia do Futuro e ainda tem uma quinta também que a gente precisa ter esse conjunto de ações integradas para garantir essa preservação, né? O que falta muito é a fiscalização, porque elas têm a proteção legal, mas a gente tem uma carência de fiscais no município de Fortaleza para dar conta de toda a demanda, que não é só ambiental, eles cuidam também de outras questões, né, do espaço urbano, do ordenamento urbano, do comércio, das construções, das obras, etc. Então, a gente precisa aumentar esse contingente de fiscalização para poder garantir a preservação do nosso meio ambiente. Exatamente. Aqui na Cidade 2000, eu me lembro que há uns 30 anos atrás, tinha muita área de duna que hoje são bairros, transformados em bairros. Isso, né? Você veja as dunas do Mucuripe, por exemplo, que está quase todo urbanizado, Totalmente, né? Esses 5 campos de dunas, Cocó, Mucuripe, Sabiaguaba, Cidade 2000 e Praia do Futuro, resta muito pouco realmente. Vereadora, estamos aproximando do final do programa, mas eu gostaria que a senhora falasse a respeito da Casa da Mulher Brasileira, né, que é uma obra do governo federal, mas que ainda já era para ter sido inaugurado, já foi protelado várias vezes. Como é que está? Quando que finalmente vai ser inaugurada? Uma grande celeuma se instalou aí entre o governo federal e o governo do estado, porque o governo federal não conseguiu cumprir os prazos que ele havia se comprometido para entregar a casa, que está construída desde 2016, né? Acaba virando um verdadeiro elefante branco, porque você investe milhões de recursos para construir um edifício de grande porte, fundamental para assegurar a dignidade das mulheres, para assegurar um atendimento de qualidade para aquelas mulheres que sofrem com a violência doméstica, com a violência sexual. E a gente ainda não tem esse equipamento funcionando. O governo federal tinha se comprometido a abrir a casa no mais tardar no dia 12 de junho, isso não aconteceu. Então, o governo do estado está implantando os serviços, levando o juizado da mulher, a delegacia, a defensoria pública, centros de referência, estão em fase de implantação desses serviços na casa e a gente espera que até semana que vem esse equipamento passe a funcionar, passe a garantir o atendimento das mulheres. Nós vamos fazer uma visita à Casa da Mulher Brasileira, a comissão vai visitar para saber se os serviços estão realmente em implantação, porque a informação que nos foi passada é que no decorrer dessa semana, esses serviços estariam em mudança para a casa, a fim de que na semana seguinte pudesse passar a atender as mulheres. Mas no caso, os funcionários seriam uma atribuição do governo do estado ou também do governo federal? Aí é uma parceria, fica a cargo do governo do estado e do município, dependendo de qual estrutura. Juizado, do âmbito estadual, centro de referência, tem o do estado e tem o do município. Então, tem profissionais tanto do governo do estado quanto do município. Muito bem, vereadora Larissa Gaspar, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, e a gente fica à disposição sempre que se fizer necessário. Tá ok, obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Fortaleza. A emissora da Casa do Povo.